Há uns 5 anos eu li este livro, De Recife para Manhattan. E se você vai para o Descende, é importante que você escute esse vídeo e que você leia este livro. Se você vai para o Descende, ou se você não vai, mas você vai assistir, ou se você tem orado com essa nação, se você é cristão, você precisa ler este livro. Se você crê na Bíblia, você também crê no Velho Testamento. E o Velho Testamento, Deus escolheu um povo para falar dele, para falar de Deus, para falar de Deus Pai, para começar a trazer o norte de quem ele enviaria, que é Jesus, e ele usou uma nação ele para trazer o nome dele à tona. Então, se você se considera cristão, você considera o Velho Testamento como parte da sua história, e se você também sente que, de fato, as promessas que estão lá no Velho Testamento, né, todas as promessas e bênçãos que também tem no Velho Testamento são para você, então você tem que ler esse livro. Ah, se você se considera cristão, então você considera o pai Abraão, né, o precursor de toda a, a história dos judeus, né, dos hebreus, do povo que veio começando a falar do Deus vivo, do Deus de Israel, do Deus todo-poderoso que fez os céus e a terra. E uma das passagens, Deus fala que aquele povo que abençoar Abraão será abençoado, mas aquele povo que não abençoar, que amaldiçoar, será amaldiçoado. Então, Recife para Manhattan é importante você ler, porque o primeiro lugar onde os judeus pisaram aqui no Brasil foi em Recife. Então, se você vai para o Descende, isso é importante você saber. Eu acho e creio que o povo cristão tem que saber como veio parar um povo de Deus aqui. Já existia sim os gentios, já existia protestantes aqui, existiam os católicos, mas também veio esse povo de Deus. E a promessa é para os dias de hoje, até os dias de hoje. Por mais que eles não creem em Yeshua, né, realmente no Cristo, Jesus Cristo, como eles não creem, não faz parte, né, eles não se converteram a ser cristãos, eles não entenderam que Deus Pai enviou Jesus Cristo, mesmo que isso não aconteceu, é como se eles fossem o nosso irmão mais velho, e a gente deve respeito a todos os povos, nações, mas também a eles, sabe? Se você não gosta de judeu, se você não gosta do povo de Israel, só não fala mal. Eu sempre falo isso para as pessoas, você pode não gostar, mas não abra sua boca. Se você maldizer eles, ah, você está se amaldiçoando, porque a promessa ainda de Deus não se quebrou, não se acabou. Ele falou que seria para todas as famílias da terra. Então, não faça isso. Mas você também é cristão e precisa saber de toda a origem do que aconteceu quando os judeus pisaram aqui. E esse livro fala sobre isso. E infelizmente, foi um povo que foi queimado vivo e foi expulso aqui de Recife. Aqui não, né? Porque eu não estou em Recife, mas aqui do Brasil, aqui do nosso Nordeste, aqui de cima. Eles vieram para cá, eles ocuparam espaços, eles vieram da Holanda para cá. E infelizmente, atearam fogo neles, expulsaram eles e 23 famílias saíram daqui e foram navegando e foram parar lá em Nova York, que a princípio era Nova Amsterdã. Então, eles fizeram muitas revoluções, muitas coisas boas aqui no Brasil, mas eles eram impedidos porque eles não eram cristãos, eles eram judeus e professavam o judaísmo e tudo mais. Então, assim, esse livro é muito importante você ler, porque eu acredito que se a gente, vamos falar a gente, tudo bem que foi os nossos antepassados, se você é cristão e você crê na maldição hereditária, se você crê que quando a gente erra, a gente tem que pedir perdão. Se você é cristão, você entende isso e é necessário pedir perdão, então você precisa ler esse livro e você precisa entender que quando nós estivermos lá no descende, nós devemos pedir perdão.
não só por esse povo, mas por tantas outras coisas que eu vou falar. Mas a princípio, pedir perdão a Deus para ter expulsado esse povo da nossa terra. Imagina o Brasil ser uma Nova York. Imagina, eles que fundaram a Bolsa de Wall Street, eles que fizeram aquela nação ser tão próspera. Eles carregam as promessas do Senhor, mas também eles vivem os princípios do Pentateuco, né? Eles vivem as promessas do Velho Testamento, por isso eles são tão prósperos, por isso eles são uma nação tão abençoada, por isso que Israel é aquela potência, porque eles são tipo os nossos irmãos mais velhos. Se você é cristão, eles são os nossos irmãos mais velhos, que ainda não entenderam sobre quem é Cristo e que Deus já enviou o Messias, mas devemos respeitar, devemos honrar, devemos literalmente honrar o povo que Deus escolheu para começar a trazer quem ele é. Foi através de Abraão, foi através de Jacó que se tornou Israel. Deus veio trazendo, né? Através de Abraão, Isaac e Jacó, no caso Israel, né? Que Deus trocou o nome dele, no qual ele usou esse povo para trazer o quem eu sou, né? Ele falou, eu sou. Ele é o Deus vivo, ele é o Deus poderoso, o dono dos céus e da terra. E eu creio que se estamos indo para o descende, devemos pedir perdão. Perdão por isso. Perdão, sabe, por ter feito tantas coisas ruins com esse povo. Eu creio que nós seríamos uma potência, porque temos recursos naturais maravilhosos. Nós somos um povo alegre, uma nação incrível. Nós somos tão, sabe, abençoados, uma terra abençoada por Deus. Tudo que plantamos dá com muita facilidade. Temos uma diversidade imensa de fauna, flora, de tudo, sabe? E eu creio que devemos pedir perdão, ter arrependimento. Esse é o início do que eu quero começar a falar. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, creio eu, mas escuta até o final. Eu vou falar um pouco do que o Deus falou comigo o ano passado. Deus começou a falar, clama para realmente as pessoas terem um arrependimento. O ano de 2025, o Senhor começou a falar, clama a mim, começa a orar e falar sobre arrependimento. Fale para as pessoas sobre arrependimento. Porque eu vou te falar como foi a minha conversão. A minha conversão, tudo começou, tive um encontro com Deus, né? Eu conheci Jesus de uma maneira mais profunda, tive um encontro verdadeiro e genuíno e vi o Cristo Deus vivo. E aquilo mudou completamente a minha vida. É como se um caminhão tivesse atropelado, né? Não tem como você sair inteiro ou vivo de um atropelamento de caminhão, é como se fosse isso, e eu fui transformada. E dentro disso, o Senhor, a primeira coisa que o Espírito Santo me pediu foi: peça perdão a todas as pessoas que te magoaram, te machucaram, ou que você fez isso, te machucou, ou que você machucou, magoou. E eu falei: o quê? Eu pedi perdão? Negativo. Não vou pedir perdão para ser ou ninguém. Aí o Espírito Santo falou: tudo bem, só que aí a gente não consegue se aprofundar. Você não vai conseguir ter um relacionamento íntimo e profundo com Deus Pai, nem comigo, nem com Jesus. E aí aquilo me confrontou profundamente. E aí eu falei, então tá, eu vou pedir perdão contra a minha vontade. Não foi algo que eu falei, quero perdoar. Perdoar não é fácil. Não queria perdoar. Não queria mesmo. Mas obedeci. É melhor obedecer do que sacrificar. Então eu pedi perdão por uma lista gigantesca. Eu nem sabia que eu tinha isso, mas eu tinha uma lista gigantesca. Eu tinha que pedir perdão para muita gente e tive que perdoar muita gente. E aí quando eu terminei de perdoar, eu lembro que em choro, em prantos, eu falei para o Senhor: pronto, Espírito Santo, eu chorando, perdoei todo mundo, e agora? Eu lembro com muita clareza que era em prantos, em choro e na presença do Senhor orando. Eu lembro que eu tive uma visão no qual
Eu vi como se fosse assim, o meu coração estava dentro de uma gaiola, e essa gaiola fez assim, ela se partiu ao meio, fez. Ela se partiu ao meio. E aquilo me chamou muita atenção. E aí ele falou assim: agora sim a gente pode começar a ter um relacionamento. Agora vamos começar a ter um relacionamento. E eu lembro que eu comecei a devorar a Bíblia e compreender, porque antes eu não compreendia, mas isso é uma longa história. E eu comecei a ler a palavra e eu comecei a ter entendimento. E eu comecei a ter revelações da palavra. As palavras começaram a saltar aos meus olhos. Então tudo começou com perdão. Se eu não tivesse decidido perdoar, eu não teria me aprofundado e ter tido, sabe, um mergulhar na presença do Senhor. E aí ele me pediu 4 coisas. Essa foi a primeira. Porque não tem como, foram 4 coisas que ele me pediu, mas que a primeira não dá para fugir. As outras 3 até dá, mas a primeira não tem como, não tem como, tem que ser perdão. Então eu acredito que a gente tem que pedir, ter um arrependimento e pedir perdão. Não só por isso, como eu acabei de falar sobre o livro, sobre de Recife a Manhattan e do povo judeu, mas pedir perdão por tantas coisas. Escravizamos pessoas, né? Escravizamos, teve a escravidão, teve tantas coisas. Não escravizamos só pessoas negras, escravizamos pessoas brancas. É, perdoar o povo que colonizou a gente, né, por ter roubado tantas coisas nossas. Por isso essa herança, sabe, da questão do roubo aqui no Brasil. Nós temos uma corrupção gigantesca devido a isso. Então, o povo de Portugal, precisamos perdoar os portugueses, precisamos perdoar que eles roubaram tantas coisas, que eles utilizaram nossas mulheres, né? A, os indígenas, enfim, são tantas coisas. Precisamos perdoar aquilo tudo que aconteceu no passado do Brasil. Precisamos nos arrepender de coração, verdadeiramente, genuinamente, sabe? Pessoas acreditam que às vezes não precisa de perdão, mas necessita. E se você acredita em maldição hereditária, se você acredita em coisas que reverberam e vai continuamente acontecendo, ano após ano, a cada década, a cada 100 anos, não importa, sempre continua perpetuando a mesma coisa. A gente vem de um povo onde mentira, roubo, vieram lá desde trás, desde que colonizaram a gente. E a gente precisa perdoar. Nós precisamos perdoar. É necessário. Ah, não é importante, é importante. Olha como está o nosso país hoje, em 2026. É tanta corrupção, é tanta coisa ruim, que eu acredito sim que devemos pedir perdão. Se você é do time que realmente crê que perdão é necessário, então vamos começar a clamar e pedir perdão. E o ano passado o Senhor começou a me falar. Eu comecei um estudo profundo da Bíblia com a minha amiga, do Velho Testamento. Ainda a gente tá no comecinho ainda do Velho Testamento, do Antigo Testamento, porque a gente começou a se aprofundar genuinamente. E uma das passagens mais marcantes que o Senhor começou a falar comigo foi sobre quando Moisés ia tirar o povo do Egito, do povo do Egito, para levar para a Terra Prometida. E o povo começou a clamar. Quando a gente começa a clamar, Deus ouve. Mas para eu começar a clamar, começa a se arrepender, começa a lembrar de quem é Deus, do que Ele pode, mas também lembre do que Ele falou. Aquele que não perdoar não tem como ser perdoado. Então precisa começar a pedir perdão. E aí vamos começar a clamar pedindo perdão. É a primeira coisa mais importante para começar, então, a verdadeiramente ter uma transformação. Eu não acredito numa transformação através somente da política, através da religião. Eu acredito que tudo vai ter mudança através do Senhor. É o Senhor quem faz. Não tem como fazer. Desculpa, eu falei sobre religião, mas eu quis dizer assim, fazer boas obras, sabe? Não acredito que isso vai transformar o nosso país. Eu acredito
que o que vai transformar é realmente o Senhor. Mas para que ele possa agir, nós precisamos clamar, porque quando ele enviou Moisés porque o povo clamou. O povo clamou ao Senhor. Então vamos pedir ao Senhor perdão, perdão por tudo que foi feito, tudo que os nossos antepassados fizeram e até nós mesmos, porque toda corrupção está dentro do nosso coração também. Nós, infelizmente, carregamos um DNA de brasileiro. Infelizmente não, felizmente, mas as mazelas, né, infelizmente estão dentro do nosso DNA. A gente nem percebe algumas coisas que fazemos, sabe? E que já adotamos como natural, como o jeitinho brasileiro. Infelizmente, a gente sempre dá um jeitinho, não que dar jeito é ruim, mas dá jeito prejudicando ou roubando, ou tirando do próximo, ou lesando qualquer pessoa, isso não é legal. E nós temos isso dentro de nós. Se nós não tomarmos cuidado, nós fazemos isso, infelizmente. Então, tudo começou com perdão. E a segunda coisa, quando ele me pediu, quando eu me converti, foi a questão da parte financeira. Eu vim de uma igreja onde, infelizmente, não existe dízimo. E eu achava que isso era incrível. Eu achava que isso era incrível. Eu vim de uma igreja onde não se fala de dízimo, não acreditam em dízimo e acham que não é necessário dízimo. É uma igreja bem rica também, uma igreja cristã bem rica, porque as pessoas são generosas. Mas ser generoso e fazer o que está na Bíblia, né, seguir os mandamentos, são outras coisas, são outra coisa. Mas infelizmente não tinha dízimo. E eu estava nessa igreja e infelizmente não tinha dízimo, mas o Senhor, o Espírito Santo, através da palavra, sem ninguém me pregar, nem sabia, nem tinha, nunca tinha pisado em outra igreja, a não ser a minha. Eu era, eu era de uma igreja que não existe dízimo. Então, eu fui lendo a Bíblia, como eu te falei, comecei a devorar a Bíblia, e aí eu entendi sobre dízimo. Eu entendi sobre dízimo porque Abraão deu o dízimo, onde não existia dízimo. Ele deu, ele foi a primeira pessoa a dar o dízimo. E aquilo mexeu profundamente comigo. E aí eu comecei a dizimar dentro da igreja que não existia dízimo. E eu não me tornei rica, eu não fiquei, não comecei a ganhar muito dinheiro nessa época, não comecei, mas alguma coisa mudou na minha parte financeira. Mudou profundamente na minha parte financeira, quando eu comecei a entregar aquilo que é de Deus, porque você não dá o dízimo, você devolve o dízimo. E eu comecei a devolver o dízimo de Deus. Aquilo que é de Deus, eu comecei a devolver. Eu entendi que aquilo não era, eu não estava dando, eu estava devolvendo. E a misericórdia e a bondade dele era me deixar com 90%. E aí parece que meu dinheiro esticou, parece que eu não sei, comecei a viver tantas coisas e tantos milagres, e eu já falei, já fiz um vídeo aqui falando sobre generosidade. Enfim, generosidade já era na minha vida, mas depois que eu comecei a dizimar, algo mudou e rompeu no mundo espiritual. E eu comecei a viver coisas extraordinárias. A terceira coisa que ele me pediu foi a, a minha a parte artística daquilo que eu ouvia. E ele começou, ninguém me pregou, como eu falei, eu cresci numa igreja, né, a igreja do véu, eu era da igreja do véu, cresci nessa igreja, e lá tudo é pecado também, tudo é errado, e uma das coisas é não ouvir, não da igreja, mas que o Senhor me pediu é não ouvir música do mundo. E aí eu ouvia, e, e infelizmente eu ouvia, e aí ele me pediu para simplesmente parar de ouvir tudo. Nunca ninguém me pregou isso, nunca ninguém me falou nada sobre isso, mas a parte da cultura
de música, o Senhor pediu para eu realmente acabar e nunca mais escutar nada que fosse do mundo. Hoje, anos mais tarde, compreendi um pouco melhor, achava só que era a letra, né? É, até alguns anos atrás achava que era só a letra, aí depois entendi que não, que a melodia, que tudo ministra o seu coração, ministra a sua alma. E aí eu joguei todas as músicas fora, parei de ouvir e tudo mudou também, drasticamente. Eu lembro que foi tudo um atrás do outro, assim, né? Esses três. E aí, por último, eu acho que é o mais dolorido, eu acho que é o mais sofrido, foi a questão de algo que quando a gente idolatra. Nunca fui católica, nunca fui adoradora de nada de imagens, mas tinha um ídolo dentro do meu coração. E tudo que toma o coração, o nosso coração, isso tira o lugar de Deus. Idolatria não é somente imagens, são tantas outras coisas, mas primordialmente também imagens, claro, com certeza. E ele pediu para eu arrancar um ídolo do meu coração. Eu tinha algo que eu falo que é o calcanhar de Aquiles, aquilo que te pega, aquilo que você não consegue viver sem, mas você sabe que é pecado. E ele me pediu isso. Mas, como eu falei, eu estava fazendo um estudo profundo sobre o Antigo Testamento e eu vi que o tempo todo a briga entre tudo que acontecia em Israel era por conta dos outros povos e por conta da idolatria. Deus não queria que aquela terra fosse contaminada com nenhum tipo de idolatria, primordialmente imagens, né? E ele fala o tempo todo na Bíblia. E eu comecei a mapear todos os textos que falavam sobre idolatria, e era o tempo todo Deus falando para esse povo não ter a idolatria e tirar a idolatria do meio deles o tempo todo. E infelizmente, o ano passado, em 2025, eu vi muitos altares sendo feitos aqui no Brasil. Muitas imagens, muitas coisas sendo levantada e erguida aqui na nossa nação. É o tempo todo, aonde você vai, tem altares para outros deuses. Mas não somente isso, nós temos altares também, e temos, como falar, muita gente tem ídolos no coração de tantas outras coisas. Eu sei que isso é um tema muito delicado, eu sei que isso é muito difícil fazer esse vídeo, porque eu sei que é muito complicado falar sobre isso. Eu não sei se você já leu também, mas leia este livro, Deuses Falsos, de Timothy Keller. Ele é um livro que vai te confrontar profundamente, que vai arrancar os ídolos do seu coração e colocar o Senhor, Deus Todo-Poderoso, no lugar do trono, sabe, do teu coração. Essas quatro coisas foram absurdamente necessárias para eu realmente começar a ter um relacionamento profundo com Deus. Primeiro, perdão. Segundo, dinheiro. Infelizmente, aqui na nossa nação, as pessoas têm uma visão totalmente deturpada do que é dinheiro. E é o único momento que Deus fala que algo é Deus, abaixo dele, vamos dizer assim, que é Mamon. Então, ele é um Deus e as pessoas têm ele no coração. A terceira é sobre o que a cultura, né? O que eu consumia de cultura, como música, principalmente. A música, ela é a arte mãe, né? A mãe arte, ela, como fala, ela é o início da arte, sabe? Você escuta uma música e ela mexe no âmago da sua alma. Ou você fica triste, ou você fica alegre, ou você tem vontade de dançar, ou você tem vontade. Tem músicas aqui no nosso país, infelizmente, que fazem com que você desperte a sua sexualidade aflorada. Enfim, são tantas coisas. E a quarta, um ídolo do seu coração. Eu creio que a nossa nação vai ser transformada quando de fato nós começarmos a clamar, pedir perdão e começar a mudar essas quatro coisas. Eu acredito que o que fez eu me converter, eu me render aos pés de Jesus,
profundamente, como se ele é o ar que eu respiro, ele é o meu tudo. Foi por conta disso. Essa santificação que ele fez eu passar, essa prova de fogo, fez eu conhecer um Deus tão incrível, tão maravilhoso, que fez tantas coisas na minha vida que sem ele não tem como viver. Eu quero que a minha nação, eu oro por isso. Eu oro há anos, desde que eu me converti. Eu oro pela minha nação. Eu queria que as pessoas conhecessem. Eu queria que as pessoas conhecessem a Cristo como eu conheço, porque Ele é um Deus mais real do que o ar que a gente respira. Ele é um Deus verdadeiro, Ele é o único Deus. Todos os outros deuses são falsos. Ele é o Deus do nosso tudo, sabe? Do nosso céu, da nossa terra. Ele é um Deus real e que Ele me permite chamar de Pai. Ele não é um Deus distante, Ele é um Deus de perto, Ele é um Deus que cuida, Ele é um Deus que provê. E se você vai para o Descende, eu creio que você vai com o intuito e com uma expectativa. Eu creio que muita gente quer uma transformação da nossa nação. E eu creio que o único caminho é Jesus Cristo. Eu acredito piamente que é Deus que vai transformar. A nossa nação não vai ser A, não vai ser B, vai ser o Senhor. Só o Senhor pode fazer uma limpa e uma transformação. Mas a gente precisa derrubar os altares de Satanás dentro da nossa nação e dentro do nosso coração. Teve alguns reis que destruíram os altares e limparam os altares de Israel. E Deus viu aquilo como algo muito bom, algo muito maravilhoso. Tudo bom? Muito obrigada. Ele destruiu alguns altares e com isso toda a nação foi transformada e Deus se agradou. Eu creio que o meu processo de conversão genuíno e verdadeiro não foi somente algo exclusivo para mim. Eu vejo e percebo que isso foi algo que é de quem se converteu verdadeiramente e genuinamente, vive o cristianismo e vive a palavra, seguiu o mesmo protocolo. Eu acabei mapeando e percebendo isso, porque foi muito nítido e foi um atrás do outro. Essas 4 coisas. E eu acredito que a nossa nação precisa disso. Nossa nação verdadeiramente precisa disso. E se você vai pro Descende ou se você não vai, mas você vai ouvir, como fala, vai assistir. E se você quer uma nação transformada, mas que você não vai, mas você tem orado pela nossa nação, ou se você quer uma nação transformada e você é cristão, clame a Deus, peça perdão, comece a clamar junto comigo, pedindo perdão por todas as coisas e males que nós fizemos nessa nação. Vamos realmente perdoar tudo que fizeram de ruim pra gente também. Sem perdão, Deus não tem como perdoar, é isso que ele fala, não é? Na palavra dele. Então vamos perdoar, vamos rever e vamos tentar entender sobre parte financeira, porque temos uma deturpação do que é dinheiro, do que é fazer dinheiro. Enfim, é um ídolo também da nossa nação. Enfim, tem muito roubo, muita coisa. Abriu muita brecha. Nós fomos roubados, nós roubamos, enfim. E a terceira coisa é na questão da parte da música. Nós precisamos pedir para o Senhor redimir, de fato, toda a nossa parte musical. Ela é primordial, ela ministra o nosso coração. Músicas não são só apenas músicas, nós sentimos prazer em ouvir, nós
temos memórias, ativa lugares, pessoas, ativa tantas coisas dentro de nós e invoca tudo aquilo que a música ela invoca Deus ou ela invoca outra coisa que não é legal. Músicas, elas transformam. E a última coisa é os ídolos. Algum dos ídolos, leia esse aqui, ó, esse livro, Falsos Deuses, de Timothy Keller. Leia e entenda. E seja com a gente em nome de Jesus. Faça toda essa transformação dentro do seu coração e para a nossa nação. Em nome de Jesus. Amém.